mitos e verdades sobre a questão dos aparelhos auditivos e também envolvendo a questão da surdez, tá? Uma de cada, vocês podem se negociar aí sobre os principais mitos desse assunto, que, por exemplo, chega no seu consultório, chega lá na empresa, na sua empresa, pode ficar à vontade do que vocês lembrarem aí. Nossa. Do que é recorrente, crenças populares. Quando você chegou ali, você falou da gagueira, não sei se né? pode falar aqui, mas da gagueira. Melhor não. Você falou ali que as pessoas tinham uma crença popular com relação à gagueira, que tinha que fazer aquilo lá, porque daí sim ia sarar. Passava a gagueira. Assustei, rapaz, assustei. Eu acho que de perda de audição, assim, é interessante às vezes da questão do zumbido, né? Tem paciente que... É uma queixa bem comum também no consultório, né? A queixa de zumbido, o paciente chega achando que o zumbido vai deixar ele surdo, assim. Ah, eu tô com zumbido, vou ficar surdo por causa do zumbido, assim. Não é bem assim. Na verdade, o que a gente sempre tenta orientar o paciente? Que o zumbido, ele é um sintoma. Então, a partir desse sintoma, a gente vai tentar achar a causa desse zumbido, né? Então, esse é um mito, né? Não é porque ele tá com zumbido que ele vai ficar surdo. Não. Sim. Pode ser, sim, que esse zumbido tenha relação com uma perda de audição. Inclusive, é a causa mais comum, né? Mas aí, a gente vai fazer a audiometria, vai fazer os exames auditivos necessários. E se realmente houver uma perda ali, que tem indicação, né, de aparelho, a gente vai fazer o encaminhamento para as fonos aí, né? Mas não é porque ele tem o zumbido que ele vai ficar surdo, né? Então, isso é um mito que é bem comum no consultório. Como que é o zumbido? É muito parecido, por exemplo, quando você vai na balada e você sai... A maioria das vezes é esse, mas a gente, inclusive... questiona o paciente como que ele escuta. Porque tem uns que falam que é um som de cachoeira, tem uns que falam que é uma cigarrinha, um pim, um apetinho. Então, existe o zumbido pulsátil, que é como se fosse o coração pulsando dentro do coração. Que daí a gente tem que, né, investigar o que é, da onde tá vindo esse som, né? Então, existem os tipos diferentes também de zumbido, que daí o paciente que vai relatar, né? A característica ali. Isso. Até a gente faz lá na Philips porque, né, a queixa é muito grande do zumbido decorrente da perda auditiva. 90% dos casos é associado à perda auditiva e o restante é problemas como a doutora Regiane falou, né? Pode ser vascular, pode ser metabólico, pressão alta, diabetes, enfim, um monte de coisa. coisas. Até bruxismo, né? Tensão cervical, alteração na articulação temporomandibular. Então, isso tudo pode também, né? Fazer com que o zumbido esteja mais intensificado, né? Quando o paciente vem com essa queixa também do zumbido associado, né, à perda auditiva, a gente faz um teste que chama acufonometria, que é justamente para dar nome e sobrenome para o zumbido, né? Tentar entender como é que é esse zumbido, qual é a frequência que ele está, qual é a intensidade que o paciente percebe esse zumbido, porque muitas vezes você vai tratar com o aparelho auditivo, quando ele está relacionado à perda auditiva. Então, você vai usar o aparelho em torno de 6 meses para ver se esse zumbido vai minimizar, porque geralmente o zumbido ele acontece na perda auditiva porque ele parou de ouvir os sons, né? Sim. Então, o cérebro não fica parado. Ele dá um jeito de criar alguma coisa para substituir a ausência daquele som. Então, ele cria ali esse zumbido, né? Então, muitas vezes, o paciente está usando o aparelho auditivo em torno de 6 meses. Continua a queixa do zumbido, a gente tem um trabalho, um tratamento, né? Hoje a gente tem o gerador de som, que é como se fosse mascarar esse zumbido. Então, a gente, através da acufonometria, dos testes que a gente realiza, a gente vai determinar ali qual a intensidade que eu vou gerar um som para tentar mascarar esse zumbido, né? Perfeito. Sendo que, assim, o zumbido, quanto mais foco a gente dá, mais ele tá ali, né? Então, também o aconselhamento no trabalho do zumbido é muito importante, né? Você tentar esquecer ele. É que nem quando a gente tá com uma dor. Quanto mais eu penso naquela dor, mais forte ela tá, né? Então, o zumbido também entra mais ou menos assim. A gente não pode dar essa força tão grande que ele tem, né? Entendi. Não pode focar nele, porque senão ele fica pior e vai aumentando. E lembrando, claro, né? Tirou o aparelho auditivo, foi dormir, o zumbidinho tá lá, né? Que você não consegue eliminar ele se for uma questão, né, auditiva. Uma das orientações é justamente o paciente evitar o silêncio. Ele ter sempre um ruído branco ali, né? Um barulhinho de chuva, um chiadinho ali. E tentar focar nesse barulho, principalmente na hora de dormir. Porque é uma queixa bem comum, assim. Mas aí eu vou tirar o aparelho pra dormir, bem nessa hora que o zumbido me incomoda.
Então, ruído branco ali para tentar amenizar. Mas o ruído o gerador branco de som é mais ou menos esse, né? Ruído. Exatamente. Ruído, mas como que, por exemplo, ela pode pôr no celular? Spotify, YouTube. Entendi. Você pesquisa lá. Ruído branco. Hoje em dia é muito legal. fácil, assim. Tem até aplicativos que Isso. geram, né? Que tem barulhinho de ruído branco ali. Então, é bem comum, é bem fácil você encontrar, assim, né? Sim. E aí, vai desde um barulhinho de chuva até um chiado mesmo, porque aquela televisão fora do ar, assim, sabe? Então, barulho de ar, barulho de ventilador ligado, sabe? Esse tipo de som. Assim, tem que ser um som contínuo e não deixar numa intensidade muito alta também. A gente fala que tem que ser numa intensidade, assim, mais ou menos, né? Mais baixa até do que o zumbido ali. É pra ele cobrir, mais ou menos, cobrir o ruído ali. Entendi. Focar naquele outro som, assim. É enganar o cérebro, sabe? Isso. Pensar naquele barulho de chuva. ali. Oceano, uma cachoeira. Legal. Né? Exatamente. Pra dormir é bom. Então. E, assim, uma última curiosidade sobre o modelo que vocês trabalham. Como que funciona a contratação? Assim, ele, a partir ele vai adquirir o produto e depois tem uma assinatura? Como que é? Assim, não precisa entrar em detalhes de valores, né? Mas só para a pessoa que assistir esse podcast e depois compreender como que vai funcionar a partir do momento que ela tiver um aparelho. Primeiramente, o paciente vai chegar lá, vai fazer todo o processo da avaliação, não tem custo nenhum. Né? Então, toda essa parte de avaliação, identificação, aconselhamento, a indicação do aparelho, é tudo de forma gratuita. A gente vai adaptar o aparelho, ele vai fazer uma experiência ali, né? Se ele tiver interesse, ele pode fazer uma experiência domiciliar, né? Para usar alguns dias em casa, para ver como é que é o ambiente em casa, no trabalho, na rua, que é diferente do ambiente da clínica, né? A partir do momento que ele adquire esse aparelho auditivo, né? Ele vai pagar o valor do aparelho, mas toda essa parte de acompanhamento clínico, de atendimento, de ajuste, de orientação, não tem custo nenhum para o paciente. Então, ele vai ter a garantia do aparelho auditivo, claro, né? Exceto os maus cuidados, mas ele tem ali a garantia do aparelho auditivo e ele acaba sendo cliente vitalício, né? Sim. Claro, estragou um receptor, a oliva já tá gasta. São questões que ele vai adquirir, mas a nível de acompanhamento, de atendimento, de exames, ele não paga nada. Entendi. Então, daí, caso gaste um pouco mais uma parte do equipamento, ele pode ir até a Philips, adquirir outro. uma outra... Isso, por exemplo, assim, ó, que nem aqui, né? A gente chama o domo, que vai aqui na ponta do receptor. Ergue um pouquinho mais, só para... Isso. Esse domozinho aqui, né? Então, esse aqui, com o tempo, ele é de silicone, ele vai perdendo a vedação dele. Sim. Então, vai adquirir outro. Mas entendi. Aí troca só essa parte do aparelho. Só essa parte aqui, né? Que a gente remove. Muitas vezes o paciente pode, né? Ou pode o receptor queimar por causa de uma infecção. Então, já é um indicativo. Quando o paciente tem otite, infecção no ouvido, a gente procura não indicar esse modelo de aparelho, porque se tiver uma secreção, um líquido, pode queimar o receptor. Entendi. Né? Então, a gente já evita esse tipo de aparelho auditivo. A gente procura indicar, então, um com molde, né? Que não vá correr esse risco, que tem um tubinho aqui que vai levar o som. Sim. E até, assim, na questão da pessoa mexer no aparelho. Quanto de cuidado que ela tem que ter nesse aparelho, assim? Não pode cair, não pode... O que não pode fazer, assim, para as pessoas terem uma noção? Não, que eu digo assim, às vezes as pessoas ficam, né, com bastante receio de pegar, de manusear. Eu digo assim, não é que cair vai danificar, né? É os cuidados básicos, né? Não tem problema nenhum. Porque a gente sempre fala assim, evitar se tem cachorro em casa, né? Não deixar em cima da mesa, porque ele vai dar um apito. E o cachorro tem uma audição muito melhor que a nossa, né? E aí, muitas vezes o paciente vem... que o cachorro comeu o aparelho auditivo, né? Comeu, mordeu, quebrou, enfim, acontece várias vezes, né? Então, mais esses cuidados, assim, né? Claro, se deixar cair no chão, cuidar, né? Para não pisar em cima, coisas nesse sentido. Mas o aparelho mesmo em si não... Eles têm medo, vai quebrar esse fiozinho, mas não é tão fácil de você danificar. Legal. Né? Então, é tranquilo. É porque a impressão que passa é que é muito delicado esse negócio aí. Se qualquer tombinho que tomar, já fala, vixe, já era, eu vou ter que... Manutenção, vocês trabalham lá também com manutenção? Sim, mas vai para o nosso laboratório, né? São Paulo. Isso. Mas aí vai rapidinho, uma semana vai e volta, já tá tudo aqui. Né? E a gente também procura, quando o aparelho, né, teve algum problema, ou que foi para uma revisão, que a gente também sempre procura, né, orientar o paciente antes de
cada ano concluído, fazer a revisão, né? Então, a gente tem aparelho de empréstimo também, caso o paciente precise, para não ficar sem. Fechou. Legal. Ó, a gente esqueceu de pedir para